Olá, amigos do Grupo Aulas da Vida, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Meu nome é Pedro e estamos com as transmissões sendo feitas pela Rádio e TV SEAC de Bauru e com retransmissão pela TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Hoje o tema do Aulas da Vida está relacionado ao feriado, mas não vamos falar da paixão de Cristo e os sofrimentos que ele passou nesse dia. Vamos falar sobre o domingo de Páscoa, porque o nosso tema de hoje é o Cristo e a nossa Páscoa. Vamos fazer uma reflexão sobre essa data para a doutrina espírita, para entendermos um pouco mais da importância desta data para as nossas vidas. Nesse mês já falamos sobre a contribuição de Chico Xavier para a doutrina espírita e o consolo que ele trouxe para as muitas mães que perderam os seus filhos. Também falamos na semana passada sobre a essência do espiritismo, com a prática do bem, e hoje vamos falar de Jesus e a sua despedida na tradicional refeição da Páscoa. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequenina prece, pedindo amparo de Deus e dos bons espíritos. Que Deus, no seu infinito amor e sabedoria, e Jesus, nosso Mestre amado e querido, peço a sua bênção para cada um de nós, levando muita luz e saúde para os lares das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Que o seu amor possa se derramar em nossos corações e nos trazer a paz e a sabedoria que tanto precisamos. Que os bons espíritos possam vir ao nosso encontro, trazendo a harmonia para as nossas relações familiares e que eles possam nos ajudar a trazer um pouco mais de conhecimento da doutrina para a nossa vida. Fortaleça, Senhor, a cada um de nós no propósito do bem, para que nós também possamos nos transformar em seres de luz, para ajudar a humanidade a enfrentar esses dias tão turbulentos que estamos vivendo. Que o nosso planeta possa ficar livre das guerras, da fome e dos sofrimentos que tumultuam a fé em Deus e na vida futura. Que Jesus nos proteja e nos ampare sempre. Que assim seja. Então, como eu estava dizendo para vocês, domingo é o dia de Páscoa. Muitas pessoas lembram de coelhos e ovos de chocolates, principalmente as crianças que ficam ansiosas pela chegada do coelhinho da Páscoa. Muitas pessoas pensam na refeição, no que vão comer, no que vão beber e se programam com a família para fazer um churrasco, um encontro, enfim, fazer uma grande refeição em família. A Páscoa, ela ocorre no equinócio da primavera, lá no hemisfério norte, e marca o início da primavera. Para muitos povos, como os povos germânicos e celtas, o início da primavera era comemorado com festas e cultos às deusas. Ovos e coelhos eram símbolos da fertilidade e são elementos pagãos que foram sendo inseridos nas festividades da Páscoa, à medida que esses povos foram se tornando cristãos. Então, muitas dessas tradições que vieram de países como a Alemanha ou da Irlanda, né, países de origem germânica e celta, trouxeram para a nossa cultura esses elementos que não estão relacionados às tradições judaicas e cristãs da Páscoa. São elementos pagãos que muitas vezes são promovidos pelo comércio para promover a venda de produtos que a gente relaciona com a Páscoa. Então, para além dessa tradição de refeições, chocolates, bebidas, comidas, etc., nós temos a Páscoa associada também, né, a Páscoa cristã associada às tradições judaicas. A Páscoa é uma data comemorada pelos judeus como uma festa da libertação, que para eles é o Pessach,
que celebra a libertação do povo hebreu da escravidão que viviam no Egito. Está na Bíblia que Moisés lançou as pragas sobre o povo egípcio até que o faraó libertasse o povo hebreu da escravidão. Moisés lançou várias pragas, como gafanhotos, sapos, moscas, piolhos, que trouxeram a morte de animais, úlceras, chagas para a população, doenças que mataram muitas pessoas. Essas informações estão lá no Êxodo, no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 7, a partir do versículo 20. A Páscoa judaica, ou Pessach, é para designar essa, então, libertação do povo hebreu que estava sob a tirania do faraó egípcio. A palavra Pessach, ela significa passagem, mas ela está relacionada com a passagem do anjo da morte, responsável pela morte dos primogênitos, que foi a última praga que Moisés lançou para tentar libertar o povo hebreu. A morte dos primogênitos, principalmente a morte do filho do faraó, foi o motivo com que ele acabou permitindo o êxodo, ou seja, a saída dos hebreus do Egito, e eles foram em direção ao Mar Vermelho. Nós poderíamos pensar que a palavra Pessach significa também passagem, quando Moisés abre o Mar Vermelho para que o povo possa atravessar e passar em segurança para o outro lado. Ou então a gente pode pensar também que depois que Moisés recebeu no deserto as leis de Deus, as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, e ficou peregrinando pelo deserto, que essa passagem pelo deserto, que foi um período de depuração do povo, que estava muito acostumado às tradições pagãs, seria uma maneira também de marcar a passagem. Mas não, a palavra hebraica significa apenas a passagem do anjo da morte, que libertou o povo hebreu do Egito. E não está relacionada a nenhum tipo de passagem, ou nenhum outro tipo de passagem. Para nós espíritas, é importante recuperar esse significado da Páscoa como passagem, porque a Páscoa cristã ela é marcada pela morte de Jesus, ou melhor, pela passagem de Jesus do mundo material para o mundo espiritual. A morte de Jesus na cruz, seguido pela aparição de Jesus para os seus discípulos, serve como uma prova de que a morte não existe. A morte não é o fim de tudo, é apenas uma passagem e que o espírito continua vivo. Então, para nós entender a Páscoa como uma passagem, nesse sentido de passagem da vida material para a vida espiritual, lembrando então que a morte é apenas uma ilusão e que a morte não é o fim de tudo, é muito importante, porque a maioria algumas religiões pelo menos, mostram a Páscoa, ou enfatizam a Páscoa, como a morte e o sofrimento de Jesus. Mostram apenas a sua prisão, o seu sofrimento, todo o martírio que Jesus sofreu, até chegar no momento da crucificação e da morte. Muitos filmes que nós assistimos mostram uma grande quantidade de dor e de sofrimento, muito sangue e muita tristeza. E nós gostaríamos de enfatizar Jesus vivo, no Jesus que vence a morte e retorna para nos mostrar que a vida na espiritualidade é uma continuidade da vida material que nós temos aqui na Terra. Então, para nós espíritas, é importante entender a Páscoa como uma passagem. Mas a Páscoa, com Jesus vencendo a morte, tem muitos significados, Então, a gente tem a Páscoa para os judeus, que é uma passagem, com Jesus
ela se torna uma nova passagem, agora uma passagem da vida material para a vida espiritual. Mas e para as outras pessoas? E para todos nós que vivemos muito preocupados com as questões do dia a dia? O que significa a Páscoa para nós? Será que a Páscoa marca alguma coisa importante em nossa vida? Nós precisamos fazer essa reflexão porque muitas vezes nós temos o feriado como uma oportunidade de descanso, um momento de confraternização, e não nos preocupamos ou não temos a preocupação de refletir sobre a importância dessa data para a nossa vida. Devemos lembrar que Jesus queria muito comemorar a Páscoa com os seus discípulos. E Jesus queria estabelecer um novo entendimento para a Páscoa. Então, se nós formos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 15, nós vamos ver que Jesus pede aos apóstolos, principalmente a Pedro e João, que preparem o jantar da Páscoa. Chegada a hora do jantar, Jesus se sentou à mesa com os 12 apóstolos e disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Mas por que será que Jesus queria comer muito essa Páscoa com os discípulos? Jesus pediu para que o jantar fosse preparado e escolheu a data, a hora, o local para a ceia. Por que Jesus fez isso? Por que tanta preocupação com essa refeição? Possivelmente, Jesus gostaria de dar um novo significado para a Páscoa. Talvez Jesus não quisesse mais que a Páscoa fosse lembrado pela morte dos primogênitos, mas uma reunião com a família para comemorar a vida. Jesus sabia que iria deixar esse mundo, quando ele diz, antes que eu padeça, antes que eu venha a falecer, antes que eu morra. Então Jesus sabia que ele ia deixar o plano material e talvez ele pretendesse dar à humanidade alguma outra lembrança desse momento da Páscoa, talvez um motivo para alegria e festa. Jesus sabia dos acontecimentos que iriam acontecer e dos planos para a sua morte. Jesus sabia que muitas pessoas estavam tramando a sua morte e desejavam a sua morte. Mesmo assim, Jesus reuniu os seus seguidores e preparou uma ceia com eles. Está no Evangelho de Lucas que Jesus diz aos apóstolos: Eu não vou comer outra Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. O que Jesus queria dizer com isso? Vamos pensar e refletir um pouco. A Páscoa, tradicionalmente, é uma festa da libertação, que nós vimos lá com os hebreus. Jesus queria que se cumprisse uma outra libertação, a libertação da alma do corpo físico. Jesus queria provar que a morte era uma ilusão e que a verdadeira vida era a vida espiritual. Assim, Jesus chama a atenção dos apóstolos para que se lembrem desse dia, fazendo o mesmo que ele fez, seguindo o seu exemplo. E o exemplo que Jesus dá, quando ele diz que queria muito fazer essa refeição com os apóstolos, ele diz, depois de orar, ele pega um copo de vinho e pede que repartisse entre eles. Depois pegou o pão, agradeceu e repartiu entre eles. Jesus pede aos apóstolos: fazei isso em memória de mim. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Jesus, com esse gesto de repartir o vinho, de repartir o pão, ele está ensinando os apóstolos a repartir. Jesus queria que os discípulos fizessem a mesma coisa. Provavelmente, Jesus queria simbolizar a distribuição do vinho e do pão como um ato de repartir o que se tem, como um ato de amor e de caridade. Esse gesto de Jesus pode ser entendido como um ato de repartir. Se quisermos seguir os passos de Jesus, devemos repartir o nosso pão, ou seja, ajudar a matar a fome e a sede
das pessoas que estão à nossa volta. Talvez essa seja uma das razões que Jesus tenha escolhido a Páscoa para reunir os 12 apóstolos em torno de uma refeição e mostrar a eles que, através de um pequeno gesto de repartir, de compartilhar o que se tem, nós podemos fazer a caridade, nós podemos exercitar o amor ao próximo. A Páscoa judaica é uma festa familiar, onde as famílias se juntam em suas casas para uma ceia festiva, para lembrar a história do povo judeu. Então, na tradição judaica, essa reunião é um momento de lembrar as várias fases que o povo judeu atravessou e é uma maneira, então, de lembrar os momentos difíceis que foram superados. Nós também deveríamos aproveitar a Páscoa para lembrar dos momentos difíceis que nós já conseguimos superar, que com a fé em Deus nós conseguimos contornar os problemas e conseguimos chegar até aqui. A doutrina espírita nos esclarece que a vida não termina na morte, mas que ela continua, e que a morte é uma continuidade do que nós fazemos aqui na Terra. Com isso, nós podemos então começar a pensar: como eu estou vivendo a minha vida até agora e para onde eu quero chegar? Jesus quis se reunir com os seus discípulos porque era uma maneira também de mostrar que existe a família formada por sangue e a família formada pelos laços espirituais. Os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus. Eram pessoas que compartilhavam as mesmas ideias, os mesmos princípios, que tinham a mesma missão: levar o Evangelho a todas as pessoas. Então, esse laço que unia Jesus aos 12 apóstolos também forma uma família. Então, Jesus reuniu as pessoas que amava e que compartilhavam com o Mestre a missão de evangelizar as pessoas para uma última refeição juntos, para um momento de despedida e para um momento também de fazer com que os discípulos entendessem a importância daquele momento. Jesus faz uma oração, pega o pão, compartilha com os discípulos. É o símbolo da caridade, é o símbolo do amor ao próximo. Jesus reuniu seus discípulos e acabou, num simples ato, resumindo a sua missão aqui na Terra, de ensinar o amor e a fraternidade para todas as pessoas. Jesus se reuniu com os apóstolos porque queria ensinar a repartir o pão. Jesus queria ser lembrado pelo ato de amor em distribuir o que se possui. Jesus tomou o pão, agradeceu e compartilhou com os companheiros de mesa. Talvez não é um lembrete para que nós também façamos a mesma coisa? Que nós também juntemos as pessoas e compartilhemos o que nós temos? Será que não é isso quando ele fala: façam isso para se lembrar de mim? Agradecer, compartilhar, dividir. Essas foram as ações do Mestre para ensinar os seus discípulos a importância da solidariedade, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, em toda a sua jornada, inclusive naquela última refeição. Simbolicamente, tudo isso está representando as atitudes do Mestre nessa refeição especial em que ele se despede dos seus companheiros, mas lembra de toda a jornada que trilharam juntos. Celebrar a Páscoa com Jesus é celebrar a vida, é compartilhar o que temos com as pessoas que amamos. Se queremos seguir os seus passos, devemos lembrar desse ato de repartir e procurar, no nosso dia a dia, compartilhar mais, ser mais solidário, ser mais empático com as dores alheias. Talvez a Páscoa venha para que a gente aprenda novos significados.
E principalmente a Páscoa com Jesus ganha esses novos significados. A refeição não é apenas o alimento, mas é também saciar a fome de quem precisa. Já a morte de Jesus representa uma nova passagem. A Páscoa, como festa da libertação, agora se torna uma festa para celebrar a passagem para a vida espiritual. Deve ser por isso que Jesus queria tanto comemorar a Páscoa com todas as pessoas reunidas, para demonstrar na prática que a morte é apenas uma etapa para a vida eterna. Ninguém que tivesse sofrido e passado o que Jesus sofreu no Calvário, a tortura, a violência, teria sobrevivido. A morte de Jesus é um fato concreto. O feriado da Paixão que nós estamos hoje conta a história dos últimos momentos de Jesus, desde a ceia com os apóstolos até a morte na cruz. Paixão significa sofrimento. Vem do latim, significa sofrimento. Na paixão de Cristo, as pessoas foram testemunhas que Jesus foi açoitado, torturado, humilhado, que ele desfilou pelas ruas carregando uma cruz, que ele foi crucificado e, quando seu espírito já não estava mais no corpo físico, quando a morte chegou, um soldado, ainda assim para testar e verificar se Jesus estava realmente morto, pegou uma lança e espetou Jesus para verificar se ele tinha alguma reação e para comprovar realmente que ele já havia falecido. Depois disso, Jesus é envolto em panos, guardado em um sepulcro novo e vigiado por guardas, para que ninguém retirasse o corpo de Jesus do local. Durante os dias que se seguiram, o túmulo de Jesus, o sepulcro onde o corpo de Jesus estava, foi vigiado para garantir que realmente ninguém se apoderasse, tomasse conta do corpo de Jesus. Então não há dúvidas quanto à morte de Jesus e nem que ele ficou sepultado. Ninguém que tivesse passado pelo que Jesus passou iria sobreviver. A morte de Jesus foi testemunhada por muitas pessoas, assim como a ressurreição de Jesus também é testemunhada por várias pessoas. Maria Madalena, junto com outra Maria, foi a primeira pessoa a encontrar Jesus vivo. Maria foi visitar o sepulcro de Jesus, foi até o túmulo onde Jesus estava sepultado e o encontraram aberto. Um anjo apareceu e lhes disse que Jesus estava vivo e que elas deveriam contar para as outras pessoas que Jesus estava vivo. Isso está lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 9. São as palavras do evangelista. Indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Se Maria Madalena abraça os pés de Jesus, significa que não foi uma imaginação ou uma ilusão, mas que ela realmente encontrou com Jesus. Nesse fato, nós não temos dúvidas de que Jesus está vivo. E Jesus ainda faz várias outras aparições para provar que está vivo. No Evangelho de João, no capítulo 20, temos um trechinho que fala sobre Tomé, um dos apóstolos de Jesus. Jesus chega até a residência onde eles estavam, as portas todas fechadas e todos os apóstolos trancados lá dentro. E Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Depois, em seguida disso, Jesus diz a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe-se ao meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu:
Senhor meu, Deus meu. E Jesus lhe diz: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé precisou ver para crer. Tomé assume o papel de todos nós, que poderíamos ter dúvidas quanto ao retorno de Jesus do mundo dos mortos. Com Tomé não há dúvidas, porque Jesus lhe pede que ponha o dedo na ferida em sua mão, para que ele comprove que Jesus está vivo, que é o mesmo Jesus que ele encontrou antes. Esse gesto de Tomé faz com que nós tenhamos fé, porque a vida se prova verdadeira, a vida de Jesus se prova verdadeira. Então, muitas vezes, nós podemos achar que estamos sendo enganados pela nossa imaginação, que estamos nos iludindo, quando as provas nos batem à porta. Muitas comunicações que vêm dos Espíritos nos alertam para a mudança de vida, para que a gente trace um novo caminho, e muitas vezes a gente não quer acreditar, acha que tudo isso é uma ilusão e uma mentira. E Jesus nos lembra: bem-aventurados, ou seja, felizes, os que não precisam ver para crer. Aqueles que conseguem, apenas com as evidências, ter uma fé verdadeira e genuína. Nesse sentido, nós precisamos nos tornarmos melhores do que Tomé. Nós precisamos ter mais fé e acreditar em tudo aquilo que nós estamos vendo e estudando na doutrina espírita. A doutrina espírita vem para descortinar um véu de ilusão ou de sombras que estavam sobre o nosso pensamento. Muitas vezes nós nos acanhamos, nós recuamos, porque não queremos dar testemunho daquilo que acreditamos. Mas Jesus nos lembra que nós seremos felizes quando colocarmos esses ensinamentos em prática. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. Jesus é o nosso modelo de vida. Jesus é a nossa Páscoa, porque a Páscoa para nós agora significa que Jesus está vivo. Nessa Páscoa, vamos celebrar a vida. E se for possível, vamos seguir o exemplo do Mestre e repartir um pouco do que temos com as outras pessoas, para aliviar a fome, as doenças, as dores e os sofrimentos que estão aí espalhados pelo mundo. Que possamos nos inspirar na Páscoa para mudar um pouco do nosso comportamento e da nossa atitude. Que Deus nos abençoe nesse propósito e que nos ajude com esse compromisso. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.